Olá, você está bem? Espero que você esteja. Antes de começar a falarmos do nosso tema, propriamente dito, quero pedir a gentileza para você. Se você quiser, se você desejar, você pode se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, para que você possa receber notificações dos vídeos, todas as vezes que a gente colocar um vídeo novo, tá bom? E assim a gente ser edificados, a gente poder estar aprendendo juntos um pouco ou uma porção da palavra de Deus. Você viu o nosso tema aí, não viu? E você está preparado? Quando eu estou falando ou fazendo essa pergunta, e você está preparado? Evidentemente que eu estou fazendo essa pergunta também para mim mesmo, porque você sabe tanto quanto eu, você tem observado tanto quanto eu, do que mais do que nunca, nós precisamos estar preparados para o dia da volta do Senhor, do Salvador, Jesus Cristo. Claro, óbvio que o tema é tão amplo e tão importante que nós não temos tempo aqui para estar falando tudo que gostaríamos e que a palavra de Deus nos mostra com relação a esse assunto. Porque já disse, o tema é amplo, o tema é complexo e o tema também é um mistério. O Paulo disse, eis que vos digo um mistério. Significa que é um mistério porque não é revelado a todos. Se fosse revelado a todos, não seria um mistério. Você está compreendendo? O tema é este. Você está preparado? O profeta Amós, a partir dali nós vamos começar a desenvolver esse nosso tema, esse nosso assunto, esse nosso pensamento. O profeta Amós, no capítulo 4, no versículo 2, na parte B, diz assim, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Eu posso tirar Israel daqui, do texto. Prepara-te, ó Osvaldo, para te encontrares com o teu Deus. E você também pode tirar o Israel daí e colocar o teu nome. Você compreende? Porque nós precisamos, é fundamental, estarmos preparados para esse grande acontecimento que a Bíblia nos diz que vai acontecer e eu não tenho dúvida nenhuma que está muito próximo, talvez mais próximo do que possamos imaginar. O Mateus, no capítulo 24, no versículo 36, quem disse esse texto foi o próprio Senhor Jesus. Ele diz assim, porém aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Olha que texto. Claro que de vez em quando a gente vê alguns aventureiros querendo marcar a volta do Senhor, querendo marcar a vinda de Jesus, mas ele não deu essa autoridade, ele não deu essa revelação do dia para ninguém. Você compreende? Daí fica mais evidente ainda da importância de estarmos nos preparados. Porque nós não sabemos o dia. Se eu soubesse o dia, eu me prepararia quando estivesse chegando próximo, mas eu não sei o dia. Ou seja, isso pode acontecer e vai acontecer a qualquer momento. Nós estamos vivendo num tempo em que muitos gostam de ouvir palavras e mensagens de bênção. E é óbvio que eu não tenho nada contra isso, de ouvir palavras de bênção, de ouvir mensagens de vitória, de ouvir mensagens de conquistas, de ouvir mensagem de milagres. Eu não tenho nada, absolutamente nada contra isso, e muitas das vezes eu até prego também e falo também sobre o assunto, porque eu sei, eu entendo, eu creio que a palavra de Deus ela tem assunto para tudo que possamos imaginar. É uma diversidade enorme de assuntos que devemos estar explorando, mas a palavra de hoje ela é muito importante para as nossas vidas. É a palavra da volta de Jesus. Precisamos estar atentos
preparados para este dia. O que Jesus está dizendo, aquele dia e hora, ninguém sabe, ele está nos alertando e dizendo: acorda, vigia, se prepara. Você sabe que muitos conhecem e creem na volta de Jesus. Muitos creem, muitos conhecem essa palavra, foi muito pregada pelo mundo afora aí, e deve ser cada dia mais pregada sobre o assunto, mas as pessoas conhecem, na sua grande maioria, mas vivem como se jamais fosse chegar esse dia. Infelizmente, a maioria das pessoas desacreditam da palavra de Deus e vive hoje irresponsavelmente como se não houvessem eternidade. Jesus disse, uma certa vez, ele disse que se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. E nós estamos vivendo esse tempo. E não é só o amor das pessoas pelas pessoas, mas é o amor também das pessoas para com Deus e o amor também das pessoas para com a volta do Senhor Jesus. Raras vezes nós ouvimos mensagens sobre o retorno de Jesus. Você compreende? Até porque esse assunto, eu já disse, ele é difícil, ele é complexo e se trata de um mistério. A palavra de Deus nos exorta a andarmos em vigilância, em cautela, prudência, precaução e diligência. É isso que nos ensina em toda a palavra, em toda a Bíblia Sagrada. E a verdade a ser dita é que todos os acontecimentos nos mostram que nunca esteve tão evidente que Jesus está voltando. Eu não sei que momento você vai estar me ouvindo através dessa gravação, mas eu estou gravando nesse tempo da quarentena, onde o Brasil e o mundo está aí perplexo, assustado com esses acontecimentos que não preciso aqui narrar, porque você também está acompanhando. Você compreende? Então, esta é uma verdade que tem que ser dita. E não é somente as pessoas que servem a Deus, as pessoas que leiam e creem a Bíblia, até as pessoas que não são costumeiramente de frequentar igrejas, de ouvir a palavra de Deus, sabe que alguma coisa está por acontecer. Eu já ouvi muitas pessoas que não têm nada com a igreja, nada com a palavra de Deus, dizerem: olha, isso é o fim do mundo. Claro que não tem nada a ver fim do mundo com volta de Jesus. Eu estou falando para que você possa me compreender. Olha, Jesus está voltando, alguns até mesmo dizem. Porque esta é uma verdade, meu irmão e minha irmã. O Mateus capítulo 24, versículo 36, que nós acabamos de ler, Jesus está nos advertindo. Jesus está nos advertindo. Porém, aquele dia e hora ninguém sabe. Mas nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Por isso, temos que falar e pregar cada vez mais. E os sinais estão cada vez mais claros. Dizem que o silêncio fala, e é verdade. Uma pessoa em silêncio, ela fala muita coisa. Às vezes Deus, ele está em silêncio no sentido de falar com voz audível, através dos pregadores, daqueles que têm incumbência de falar, mas ele está falando conosco através dos sinais. E os sinais têm passado desapercebido por muita gente. Não tem percebido, não tem se atentado a esta realidade. A realidade que a volta de Jesus está próxima e precisamos estar preparados.
Você compreende? Porque se eu estiver preparado, ele vai voltar. Se eu não estiver preparado, ele vai voltar do mesmo jeito. A diferença é que os preparados irão com ele e os despreparados não irão. A diferença é essa, mas ele vai voltar de qualquer forma. Se eu creio que ele vai voltar, ele vai voltar. Se eu não creio que ele vai voltar do mesmo jeito. Não é uma questão de estar preparado ou uma questão de crer. Você compreende? E se eu e você, nós quisermos fazermos parte com ele, subirmos com ele nesse dia glorioso, é fundamental que estejamos preparados. Porque a Bíblia diz que ele vem para buscar um povo santo, um povo separado, um povo preparado para esse grande dia. Você está entendendo? Porque é importante. Claro que muitas das vezes a gente se sente menosprezados, a gente se sente rejeitado. Alguns até nos têm por malucos, por loucos, por fanáticos, e assim vai. São tantos nomenclatura que nos colocam. Generalizam, sei que tem sim algumas pessoas que passam de todos os limites bíblicos, que não tem nada a ver de Bíblia, mas eles generalizam todos. Mas esse dia, Jesus virá, ele virá a este mundo mais uma vez, porque ele veio uma vez e morreu por todos. Ele morreu por todos, mas ele virá a este mundo agora para buscar os preparados. Os preparados. Quem é os preparados, pastor Oswaldo? Aqueles que andam na contramão do mundo. Aqueles que têm a ousadia de crer num Deus vivo que cumpre a sua palavra. Aqueles que se separa, ou pelo menos faz tudo para andar separado deste mundo e ter uma vida de comunhão, de intimidade, de experiência, de relacionamento com Deus. É isso que eu entendo do estar preparado. E a pergunta, óbvio, que é a pergunta do nosso tema, e você, está preparado? Essa pergunta eu já disse para você. Às vezes pode ser uma pergunta que incomoda, porque ela me incomoda muitas das vezes. Quando de vez em quando eu me pego e falo para mim mesmo, e você está preparado? Você compreende? O Mateus 24, versículo 27, um texto da palavra de Deus, ele fala assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ele tá usando elementos da natureza que nós conhecemos muito bem. Você sabe que um relâmpago, no tempo que está chuvoso, um tempo que está nebuloso, o tempo que está formando para aquele temporal, de repente, do nada, o relâmpago vem quando a gente percebe. Se tivesse que me atingir, já tinha atingido. Não daria tempo sequer de desviar dele. Sabe o que ele quer dizer com isso? Que a vinda de Cristo será repentina. Não dá tempo para absolutamente nada. Quando isto acontecer, ou quando esse fato acontecer, não dá tempo para se preparar, não dá tempo para se despedir, não dá tempo para pedir perdão, não dá tempo para absolutamente nada, porque será repentina, será gloriosa e será vitoriosa. E ele prometeu. Ele prometeu. E olha, se você é uma pessoa atenta à palavra de Deus, você vai observar que todas as promessas de Deus ele cumpriu. Absolutamente todas. Não ficou uma só sem se cumprir.
todas as promessas de Jesus de Nazaré se cumpriram. E essa daqui, João capítulo 14, no versículo 3, ele fala assim: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Se tem uma promessa que a gente deveria esperar com todo afinco, com toda vontade, com todo desejo, é essa daqui. Alguém disse que na Bíblia tem mais de 30 mil promessas. Mais de 30 mil entre as condicionais e as incondicionais. As condicionais são aquelas que dependem da ação do homem. Também, Deus vai cumprir. Se vós estiveres em mim, se vós permanecer, se vós atentar. Veja que é uma promessa que depende da minha ação. Mas tem também promessas que são incondicionais, não depende da minha ação. Ele vai fazer, pronto e acabou. E esta daqui é uma delas. Entre essas 30 mil promessas que dizem que está na Bíblia, a mais desejada, a mais esperada, a mais almejada, sem dúvida nenhuma, deveria ser essa daqui. Por todos os crentes. Nada contra quem busca a bênção, já disse aqui no começo do vídeo. Nada contra quem busca vitória, já disse isso aqui no começo desse vídeo. Nada contra quem busca de Deus tudo o que precisa. Nada contra, muito pelo contrário. Mas a mais desejada deveria ser essa daqui. Deveria ser essa daqui. Você não tenha dúvida nenhuma. A promessa da vinda para nos buscar. Olha o texto. João 14, verso 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Oh, meu Deus, que essa promessa fica latente no meu coração, na minha vida. Você compreende? Mas já disse e repito mais uma vez, para que possamos fazer parte desse dia glorioso, é importantíssimo, é fundamental nós vigiarmos, estarmos preparados para esse dia tão importante que a Bíblia nos diz. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo de número 6, o apóstolo Paulo fala assim: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Olha só, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Há muitas pessoas que estão perplexas com os acontecimentos, e são muitos que estão acontecendo. São muitos. Eu vejo o movimento do mundo, tudo preparado para o arrebatamento da igreja. A Bíblia nos alerta a não dormirmos como os demais, mas estarmos atentos, estarmos sóbrios, estarmos vigilantes, perplexos com os acontecimentos, sim, tomando os cuidados necessários para esse tempo, sim, mas fundamentalmente estarmos vigilantes, preparados, atentos, para usar um português bastante simples, eu diria, com a mala ou com as malas preparada. E essas malas é o coração. Preparado. Marcos capítulo 13, 37, deixa eu dar uma olhada ali com você, bem rápido. Marcos capítulo 13, versículo de número 37, ele diz assim, a palavra de Deus. Marcos capítulo 13,
versículo 37. Achando-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não pode vigiar nem uma hora? Como nos tempos de Jesus, aonde um acontecimento muito importante estava ali por acontecer. Era tempo de estar todos orando e vigiando, mas o peso era tão grande, o poder das trevas sobre eles era tão grande, que eles dormiram e adormeceram. Mas Jesus os alerta, vigiem. E acho que esse tempo é um tempo de nós estarmos vigilantes. A palavra de ordem é vigiai. É preciso vigiar, estar atento aos sinais e com muito cuidado para não perder o que temos recebido. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Apocalipse 3, verso 11, diz assim, Apocalipse 3, versículo 11, o texto: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, só nos resta permanecer atentos e preparados para esse grande dia. Atentos e preparados. Não abaixe a tua guarda. Mesmo que eu sei que todos nós, nesse tempo, nós não estamos nas nossas casas. Ou seja, não estamos frequentando o templo com os irmãos, que é o lugar onde gostamos de estar, que temos prazer de estar. Nesse tempo, nós estamos nos nossos lares, nas nossas casas, mas nem por isso nós podemos abaixar a guarda e deixar de vigiar, de orar e de buscarmos a presença de Deus. Mateus 24, versículo 13, o Senhor diz assim: mas aquele que perseverar até o fim. Olha só, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Que texto, que palavra, que alerta para a minha vida e para a sua vida. E eu finalizo esta palavra, eu finalizo esse nosso pensamento no Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 21. E essa palavra eu quero deixar para mim e para você. Diz assim o verso 21. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E finaliza o verso 22. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pense nisso e que Deus nos abençoe. Jesus vai voltar. Está chegando o grande dia, o dia da vitória final da igreja, do Senhor, do Salvador, Jesus Cristo. E não esqueça, a igreja não são os prédios, não são os templos, por mais bonito que sejam. A igreja sou eu e a igreja é você. E é esta igreja que ele virá para nos buscar. Pense nisso. E que Deus te abençoe. Se você quiser e puder, eu quero orar com você. Querido Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, pela tua palavra revelada ao nosso espírito. Sabemos, Pai, que o dia glorioso da volta do Senhor está muito próxima. Não sabemos o dia e nem sabemos a hora. Não nos compete saber. Não nos preocupamos em saber sobre isto, dia e nem hora. Mas nos preocupamos em estar preparados para esse grande dia. Que o Senhor possa abençoar meu irmão, abençoar minha irmã, que toda a igreja do Deus vivo esteja preparada para esta volta triunfante
de Jesus no arrebatamento da igreja. A trombeta vai soar e que possamos ter ouvidos espirituais para ouvir o sonido da trombeta nos chamando para a glória celestial. Eu quero ver o céu aberto e a noiva do Senhor subindo para os ares. Eu oro, Pai amado, agradecido, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até uma próxima, querendo Deus.